Você é uma pessoa que busca mais qualidade de vida e bem-estar? Então chega mais porque você está no lugar certo. Eu sou a jornalista Humberta Carvalho e você está ouvindo a segunda temporada do videocast Falando Nisso, uma produção original do Sesc Goiás, que é um oferecimento do Sistema Fecomércio. O Falando Nisso está no ar há mais de um ano e a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente se reúne aqui e conversa sobre educação, saúde, lazer, assistência e cultura. Os nossos convidados trazem sempre muitas informações, orientações e ideias para te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais bem-estar. Bacana, né? Então, para começar, siga o nosso videocast e deixe a sua avaliação. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal e deixe a sua opinião nos comentários. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Aumenta aí o volume, porque a gente tá no ar. Eu quero começar o episódio de hoje com uma pergunta. Ficar sozinho para você é prazeroso ou angustiante? Estar sozinho de forma voluntária tem nome, viu? É solitude. E embora a nossa cultura possa pregar que estar sozinho é algo ruim, com que você, inclusive, deveria se preocupar, estar sozinho pode ter seus benefícios, viu? Afinal, é estando sozinho que nós conseguimos colocar os pensamentos em ordem e priorizar o nosso eu. Mas não é tão simples quanto parece, porque solitude e solidão são coisas diferentes e a gente precisa compreender essas diferenças até para aprender onde uma começa e a outra termina. Qual a diferença entre elas? Como ter prazer em estar na própria companhia? Em que situações ficar sozinho vai ajudar a sua saúde mental e o seu bem-estar? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o meu convidado, o Sávio Teixeira. Ele que é médico psiquiatra e professor. Sávio, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje no Falando Nisso. Humberta, muito obrigado pelo convite. Eu estou realmente honrado, muito feliz de estar aqui conversando sobre um assunto tão interessante e que, na verdade, as pessoas sabem pouco ou se sabem, não sabem com a profundidade necessária, né? Então, acho que vai ser um papo muito bom. Coisa boa. Então, antes da gente entrar aqui no nosso tema e você explicar pra gente as diferenças entre solidão e solitude, explicar para o nosso público de fato o que é solitude, conta pra gente um pouquinho de você. Então, como você disse, meu nome é Sávio Teixeira, né? Eu sou médico psiquiatra, já estou com quase 10 anos aí de especialidade, né? Dentro da psiquiatria, né? Com residência e prática clínica, mas também sou um interessado no comportamento humano, então fui procurar me especializar em algumas coisas que são áreas complementares à psiquiatria, né? Então, eu tenho uma pós-graduação em filosofia, tenho uma pós-graduação em neurociências e comportamento e sou professor atualmente da Universidade Federal de Goiás, que é a instituição a qual eu me formei, fiz toda a minha formação, medicina e residência lá. E, enfim, estou muito feliz de estar lá no meio acadêmico também. Que coisa boa. Então, vamos logo de cara aqui explicar para quem está nos ouvindo o que é a solitude, para que serve essa tal dessa solitude. Então, a solitude é um estado de reclusão, né? Estar sozinho em consonância com o desejo, né? Ou seja, estar sozinho por escolha, né, pessoal. E esse estado de solidão, né, vou te chamar de solidão aqui, mas o estado de estar sozinho gerando sentimentos bons. Então, basicamente, trocando em miúdos, é estar bem consigo mesmo estando sozinho, tá? Então, é quando você fica só com você e fica bem, né? E fica feliz, fica satisfeito. E normalmente as pessoas, elas atrelam o fato de estar sozinho com algo ruim mesmo? Ou isso é coisa da nossa cabeça? Não, hoje é comum atrelar essas duas coisas, né? Porque, de fato, a solidão é algo sofrido, né? A solidão ao contrário da solitude, é você estar sozinho, não querendo estar sozinho. Então, tá com discrepância do desejo. E isso gera sentimentos ruins, como, por exemplo, sofrimento, dor, né? Angústia. Então, a solidão é algo muito temido hoje. A gente sabe que a solidão é algo prejudicial para a saúde mental, que leva, inclusive, a outros problemas de saúde além dos mentais, né? E a gente vive uma sociedade que prega muita conexão, né? A socialização o tempo todo. E é muito fácil socializar. A gente está a uma tela de socializar com qualquer pessoa do planeta, né? Então, de fato, as pessoas hoje temem muito a solidão e estar sozinho, a gente perdeu um pouco o hábito disso, né? A gente socializa muito, a gente tem muitas distrações. Então, estar sozinho e ficar bem é algo que está mais raro. Então, é natural as pessoas atrelarem estar sozinho com solidão e com algo ruim.
E no consultório, praticar a solitude é algo que você indica para os seus pacientes? Sim, sempre, sempre. É difícil, né? Porque tem gente que acha muito, muito difícil mesmo ficar sozinho e ficar bem. E, de fato, no consultório, que eu tenho pessoas que estão, às vezes, com algum transtorno ou em estados muito vulneráveis, talvez naquele momento não seja possível que eles exerçam a solitude. Mas um adulto que está com a saúde mental ali em dia, né? Pode ser uma ansiedade ou outra, alguma coisa assim, a gente sempre tem. Mas um adulto saudável, é sempre recomendado que você tenha solitude, porque é a partir da solitude que você entra em contato consigo mesmo. Nós temos dois mundos, né? A gente tem um mundo externo e temos um mundo interno, que a gente muitas vezes menospreza. A gente não dá tanto valor. Então a gente precisa estar em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, entender o que a gente tem sentido, o que as coisas que estão acontecendo na nossa vida estão reverberando aqui dentro, né? Um tempo com a nossa própria companhia, isso já é provado que aumenta a criatividade, aumenta o descanso. A gente acha que às vezes descansar é só dormir, a gente tem vários tipos de descanso, e um dos descansos possíveis é você ir para um estado de solitude, né? Então, a solitude é algo desejado e que eu sempre tento recomendar, se for possível, para qualquer pessoa. E a gente vem aí de um período de pandemia, né? Aqui nesses quase 2 anos falando nisso, a gente sempre aborda aqui com os nossos convidados os impactos que a pandemia trouxe, que a gente ainda está percebendo. Muita coisa, às vezes, a gente vai perceber só futuramente. Mas uma coisa é certa, o cuidado com a saúde mental, ele cresceu muito depois da pandemia. A gente percebe isso pelos estudos que são publicados, né, pelo interesse das pessoas. Até quando a gente vai fazer uma busca no Google, alguma coisa assim, vai ver ali as palavras mais buscadas, os termos mais pesquisados, a gente percebe que saúde mental tá ali em alta e já tem um tempo que está em alta. Então, a gente percebe que esse movimento, ele tá crescente, ele tá constante, que eu diria que é até mais importante ainda, né, do que apenas crescer e depois as pessoas deixarem de pesquisar por isso. Outra coisa também que nós percebemos aqui, entrevistando os nossos convidados, é que as pessoas passaram a buscar mais terapia, né? Passaram a ter menos preconceito em relação a ir ao psiquiatra, por exemplo. E eu queria entender assim, nesse mundo pós-pandemia, vamos dizer assim, em que a gente fala tanto de saúde mental, fala tanto de autocuidado, a gente poderia dizer que a solitude, ela, de fato, é uma forma de cuidar de nós mesmos? Sim, é uma forma de autocuidado. É uma forma de autopreservação e autocompaixão, inclusive, né? Como você bem disse, a pandemia trouxe a gente para o momento de entender que saúde mental está logo ali na esquina, né? Que nossa saúde mental é frágil e que, como a gente passou por um momento muito difícil e que vão ter repercussões por décadas, né? As repercussões vão por muito tempo ainda. A gente entendeu que saúde mental é uma pauta para todo mundo. Antes era meio negligenciado, a gente achava que era restrito às pessoas que tinham transtornos, né? E a gente falava pouco em prevenção em saúde mental, né? A psiquiatria ultimamente tem se preocupado muito com prevenção em saúde mental. Prevenção em saúde mental é você ter meios de aumentar a sua resiliência psíquica e ferramentas para que você mantenha a sua saúde mental mesmo passando por muitas dificuldades, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por sofrimentos, o que são inerentes à vida, né? Então, a pandemia trouxe um pouco dessa consciência, porque as pessoas adoeceram, porque as pessoas quase adoeceram. Teve gente que quase enlouqueceu, né? Essa questão, quase fiquei maluco na pandemia, é uma queixa que eu escuto quase todos os dias no consultório. Então, a preocupação com saúde mental aumentou e esse é um ponto positivo, se a gente for pensar assim, né? Apesar de um período muito sofrido. E a solitude é um estado de autocuidado, com certeza, porque ninguém pode cuidar da gente como a gente cuida, né? A gente deveria ser o principal agente de cuidado de nós mesmos. A gente pode ter todo o amparo do mundo, mas se eu não voltar os olhos para mim, se eu não olhar o meu mundo interno e tentar entender o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, tentar elaborar isso, ou ficar um tempo comigo mesmo, vai ser difícil as coisas acontecerem, né? No final das contas, a gente pode estar anestesiando com coisas externas. Se o sofrimento está interno, se a gente não olhar para isso, a gente não vai conseguir sair dessa. Interessante. E como a prática da solitude, de estar ali sozinho de forma voluntária, pode impactar a nossa mente? É interessante porque a solitude não é algo novo, né? Um incentivo à solitude não é algo novo. Inclusive, a solitude é boa parte da base, por exemplo, das religiões orientais. Quando a gente fala nas religiões orientais de meditação, nada mais é do que um estado de solitude. Porque quando você vai meditar, você vai se isolar, você vai entrar em contato consigo, né?
não pensar em muita coisa, deixar os pensamentos fluírem, e aquilo ali é uma atitude de solitude. A gente sabe os benefícios da meditação, já são comprovados. A gente sabe que eles deixam as pessoas menos ansiosas, melhoram a qualidade de sono, né? Colocam as coisas no lugar, nos acalmam, né? Às vezes a gente está enxergando problemas muito grandes e após uma meditação, um exercício de solitude, a gente começa a entender que eles têm o tamanho deles mesmo. São problemas, mas que não são tão grandes assim, que a gente consegue enfrentar. Aumentam a criatividade, aumentam a nossa capacidade produtiva. A gente é muito preocupado com produção hoje. E a gente acha que a produção ela vai aumentar se a gente simplesmente aumentar a quantidade de trabalho. Na verdade, se a gente pratica a solitude, nossa produção vai aumentar e a qualidade dela vai aumentar também, né? Então, a solitude é algo totalmente benéfico para a saúde mental, porque ela dá um equilíbrio, né? Se a gente fica muito voltado para as coisas externas, muito voltado para a distração, como hoje é tão comum, celular, rede social, né? Série, qualquer coisa que seja distração, né? Pode ser comida, pode ser até conversas com as pessoas, mas sem uma profundidade. Se a gente está muito voltado para distrações, a gente tem um desbalanço, né? E a gente precisa balancear isso, e a solitude é uma das coisas muito recomendadas. Sabe que antes de conhecer esse termo solitude, eu já praticava e confesso que eu adoro ficar sozinha. E me acendeu essa luz de saber que existem pessoas que têm dificuldade de estar sozinhas em terapia. Eu sou uma defensora da terapia, uma praticante da terapia. E a psicóloga me perguntou, falou assim, você tem dificuldade de ficar sozinha? Eu, de jeito nenhum. Aí ela, eu já imaginava. Eu falei, por que tem gente que tem dificuldade de ficar sozinha? E ela falou, tem gente que tem dificuldade de ficar sozinha. Muitas pessoas, por sinal. E aí eu queria entender, por que isso acontece? Porque algumas pessoas tem essa barreira, tem essa dificuldade. O que acontece com essas pessoas quando elas estão sozinhas, que fazem com que elas não gostem desse estado? Primeiro que vários fatores entram em jogo, até a estrutura de personalidade. A gente sabe que algumas personalidades vai ter mais facilidade de ficarem sozinhas e outras menos facilidade. Por exemplo, os extrovertidos, né? Eles costumam ter mais dificuldade de ficarem sozinhos, até porque a socialização é algo que os reenergiza, é algo que eles gostam, tá bem em consonância com toda a estrutura de personalidade. Mas eu falo que praticar solitude é difícil, ficar sozinho consigo é difícil porque é doloroso, né? A gente evita um monte de problemas. A gente tem um monte de sensações ruins que a gente vai jogando para debaixo de um tapete mental, assim, né? Não, depois eu penso nisso, depois eu encaro isso, depois não sei o quê. E quando a gente está sozinho, sem distração, elas vão vir, né? E a gente vai ter que encarar. E encarar é um processo desconfortável. Não é confortável ficar sozinho consigo. Até você chegar naquele deleite de estar sozinho consigo, demora, né? Então, é desconfortável, é doloroso e talvez por isso seja tão difícil, né? Porque você tem que encarar seus próprios fantasmas. E a gente vive a era da anestesia. E a gente está sempre anestesiando, a gente está sempre distraindo. A gente precisa disso, né? E se a gente não está distraindo, a gente sente um vazio gigantesco. Então, estar sozinho com a gente mesmo, aproveitando nossa própria companhia, em contato com os nossos próprios pensamentos, é algo muito complicado, né? Pode ser muito doloroso. Então, exige prática, existe vencimento de desconforto, né? Exige que você tenha ali uma disposição de encarar um certo desconforto e depois disso você colher os benefícios. Falando nisso, as férias chegaram e que tal aproveitar a programação de férias do Sesc Goiás? Todo o período de férias, as unidades do Sesc oferecem um mundo de atividades para a criançada e para toda a família, com muitas brincadeiras ao ar livre, atividades culturais e muita diversão. Quer saber tudo o que rola na unidade mais perto de você? Acesse o site sescgo.com.br ou nosso perfil no Instagram, o @sescgo, e acompanhe a programação completa. Vamos agora ouvir a pergunta do nosso ouvinte. Olá, eu sou a Suzana, trabalho no Serviço Geral do Senac. Gostaria de saber como que eu falo para minha família que gostaria de ficar sozinha. Ótima pergunta, Suzana, porque de fato as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que a gente precisa ficar sozinho. Primeiro porque às vezes elas se preocupam, né? Ficar sozinho tá atrelado a algo negativo, então parece que quando a gente pede para ficar sozinho a gente tá mal, né? Acho que um bom passo é você tentar explicar de uma forma bem honesta o porquê você precisa ficar sozinho e explicar que aquilo não tem relação com as pessoas ao seu redor. Porque muitas vezes o que eles vão fazer é interpretar como se você tivesse com algum dissabor nas relações mesmo, ou não gostando de conviver com eles, e isso cria um vazio ali, cria uma preocupação, principalmente com as pessoas mais próximas que, né, amam a gente, se preocupam com a gente. Então, acho que o primeiro passo é você explicar
que ficar sozinha não tem relação com eles, né? Não é porque você tá de mal de alguém, ou porque você tá chateado com alguém, ou porque você tá mal, né? Estar sozinha é uma forma legítima de autocuidado. E respeitar isso é uma forma deles também cuidarem de você. Então você pode falar, poxa, hoje eu tô precisando ficar sozinha porque, nossa, tô meio ansioso, ou tem algumas coisas acontecendo e eu acho que eu preciso entender. Mas não preocupa, tô bem, sabe? Qualquer coisa eu vou chamar vocês. Se eu precisar de ajuda, se eu precisar de alguma coisa, eu vou falar com vocês. Vocês são as pessoas mais próximas. Mas nesse momento eu tô precisando, tá? Mas eu tô bem. Fiquem tranquilos, tá? Tá tudo certo. Amanhã a gente conversa e bola pra frente. Acho que ser honesto pode ser uma boa opção. Tá, então uma resposta que é para Suzana, mas que serve para todo mundo, né? Serve para todo mundo. Porque a gente tem muitos problemas de comunicação, né? Na verdade, as relações, grande parte dos problemas, diria que maioria maçante dos problemas das relações é problemas de comunicação. Então, se a gente não explica o que a gente está fazendo, não estou falando que a gente tem que explicar tudo o que a gente está fazendo. Mas para as pessoas mais próximas, se a gente não explica o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo, a gente cria um espaço. E esse espaço vai ser preenchido pela cabeça do outro. Então, pode ser preenchido com, tá chateado? Não, tá assim porque eu fiz isso. Será que tá acontecendo alguma coisa? Então, se você é mais honesto, se você fala na comunicação, poxa, olha, eu vou fazer isso, eu tô pensando isso, tô me sentindo assim, por isso eu preciso de tal coisa. A pessoa não vai preencher com o espaço dela. O espaço vai estar preenchido pela sua explicação. Então, a comunicação fica mais fluida. E é tão importante a gente conversar sobre isso e trazer visibilidade para esse tema, porque você falando aí, me ocorreu que muitas pessoas às vezes nem sabem que precisam ficar sozinhas, né? E aí eu te pergunto assim, como perceber que eu tô precisando ficar sozinha? Às vezes eu não sei nem dar nome para isso ainda. Não, preciso ficar sozinha. Em que momentos a pessoa pode perceber no dia a dia dela ali, na vivência dela, que ficar sozinho é uma boa estratégia? É claro que à medida que você vai tendo esse hábito, fica mais fácil você enxergar quando aquilo é necessário ou quando você está precisando ou não. Mas, de certa forma, eu acho que a solitude é um estado, assim, pode surgir de um estado de você não estar entendendo muito bem o que está acontecendo e você querer ficar sozinho para tentar organizar as coisas, né? Se você parar para pensar e tentar se ouvir, fazer esse exercício, o que minha alma está precisando? Eu falo isso muito para os pacientes. Pergunta o que sua alma está precisando, porque é algo mais profundo do que você. Às vezes você está precisando ficar um pouco quieta, né? Às vezes você está precisando, por exemplo, não conversar, né? E não tem problema nisso. O problema é você querer só ficar assim. Aí é um problema. Mas de vez em quando você vai querer ficar isolada. Você não quer conversar, isso não vai te trazer benefício. Você está precisando ficar com você. Às vezes tomar um banho demorado, né? Deitar na cama mais cedo, ficar lendo, né? Acender umas velas, né? Fazer oração, fazer alguma coisa que seja para você, só com você, ali num momento prazeroso. E acho que quando você está agitado, de certa forma agoniado, essa pode ser uma das coisas que você está precisando, né? A socialização nem sempre é a resposta e a solução para as coisas. Sim. E às vezes também o ficar sozinho, ele é um recarregar de energias, né? Total. Eu sou totalmente extrovertida, não tenho dificuldade em estar no meio das pessoas e também não tenho dificuldade de estar sozinha. E eu tenho um filho de 5 anos, então eu escuto mamãe a cada 15 segundos. Uhum. E às vezes isso cansa a gente, né? Sim. Por mais maravilhoso que seja, isso cansa. E aí ocorre de alguns finais de semana meu marido pegar ele para a chácara. Então, eu fico em casa e esses momentos, para mim, eles são reenergizantes. Né, eu sinto saudade, fica ali 2 dias, eu já tô com saudade. Sim. Mas é esse momento de reenergizar, né? Então, não descansar a mente, fazer alguma coisa que às vezes eu queria fazer comigo mesmo, não consigo, ler um livro, assistir uma série, assistir um filme, ir tomar um café com as amigas, ir encontrar alguém, ir sozinha para algum lugar, que é um momento de autocuidado, né? Que se diz. Sim. Então, esses momentos a maior parte desses momentos eu fico sozinha. E me remete a muita questão do autocuidado, por isso que eu até te perguntei. Só que você me falou uma coisa muito interessante, que não tem problema querer ficar sozinho. O problema é querer ficar sozinho o tempo todo, né? E aí eu te pergunto, falar em solitude seria romantizar a solidão ou não? Não, se a gente... como tudo na vida, o equilíbrio é a chave, né? O ser humano é um ser gregário, né? Como Aristóteles gostava de dizer, o ser humano é um ser político. Quando ele falava isso, ele dizia que simplesmente o ser humano é pertencente à polis, ou seja, ele é pertencente à coletividade. Então ele precisa de socialização. A gente só está aqui porque a gente socializa. Agora, socializar demais não é o ideal. Pode ser um problema, porque aí você evita estar em contato consigo mesmo. Você só consegue estar em contato consigo mesmo longe das outras pessoas, porque aí você consegue focar no seu mundo interno.
Ao passo que você querer ficar só sozinho, sem socializar, você está indo inclusive contra a natureza humana. Então isso também não é recomendável. Recomendado é o equilíbrio, né? O professor Leandro Carnal fala muito do dilema do porco-espinho, né? Os porcos-espinhos, eles querem ficar juntos, porque mamíferos querem ficar juntos para se esquentar, porque, né, é uma relação afetiva ali, mas eles podem se espinhar. Então eles ficam nesse dilema entre se agrupar e ficarem mais isolados. E nós, seres humanos, somos porcos-espinhos. A gente está no dilema entre se agrupar e estar isolado, né? E é isso o equilíbrio. Né? O equilíbrio é você transitar entre as duas coisas. Como eu disse, se você quer ficar só sozinho, se você não quer conviver com as pessoas, se você só opta por fazer atividades individuais, provavelmente também deve ter algo errado, né? Deve ter algo errado. Inclusive, você perde parâmetros. Se a gente não convive com o outro, a gente perde parâmetros de alteridade, a gente perde parâmetros de diferença. Conviver com as outras pessoas é benéfico pra gente. Se você fica isolado, convivendo só com você perde até parâmetro de realidade. A realidade é a sua realidade. Não é uma realidade que talvez condiza com a realidade mesmo. Certo. E como que a solitude, ela afeta os diferentes tipos de personalidade? E quando eu digo personalidade, às vezes a psiquiatra vai pensar, né? Coisas mais técnicas, mas eu digo assim, as pessoas de comportamentos diferentes mesmo. Então, o extrovertido, o introvertido. O introvertido, ele vai se reenergizar com solitude. Ele vai se reenergizar com atividades voltadas para o mundo interno. Então, geralmente é a pessoa que vai se reenergizar, descansar lendo, né, assistindo uma série sozinho, ficando um tempo refletindo, olhando a paisagem, contemplando. Então, naturalmente, até pela natureza, ele vai buscando atividades mais introspectivas e costumam ser atividades que estão atreladas à solitude. Né? Os extrovertidos têm um pouco mais de dificuldade, porque de fato para os extrovertidos a socialização é uma forma de reenergização, então eles realmente têm mais necessidade de socializar. Agora, eles também precisam de tempo para administrar o mundo interno, então talvez para eles seja menos natural, mas eles também têm que fazer esse exercício de ficar mais sozinhos em contato consigo mesmos. É claro que talvez vai ser menos tempo, eles não vão precisar de tanto tempo de solitude, né? Momentos pontuais, mas é essencial para todo mundo. Então a personalidade acaba influenciando, sim. Falando nisso, você já conhece as unidades turísticas do Sesc Goiás? O Sesc Caldas Novas fica no maior complexo de águas quentes do mundo, no coração do Brasil, e conta com uma infraestrutura incrível para você e para sua família. Já a pousada Sesc Pirinópolis, a pousada mais famosa de Goiás, está localizada na histórica cidade de Pirinópolis, conhecida também por suas belíssimas cachoeiras. E tem ainda o Sesc Vila Boa, que fica na primeira capital do nosso estado e também cidade histórica de Goiás. Acesse o site sescgo.com.br, clique em Turismo e faça sua reserva. Lembrando que quem tem a credencial Sesc atualizada tem acesso a descontos incríveis. Te esperamos para aproveitar o melhor do Sesc Goiás. Vamos agora ouvir a pergunta do nosso ouvinte. Olá, tudo bem? Eu me chamo Karina, sou auxiliar administrativa aqui do Senac e estou aqui para fazer uma pergunta. Como lidar com a culpa de querer ficar sozinha? Também é uma boa pergunta, Karina, porque o sentimento de culpa ele nos ronda, né? Na verdade, eu gosto muito da filosofia existencial, que diz que a culpa, a gente tem sempre uma culpa interna, né, que é o nosso vazio essencial e que a gente acaba transferindo a culpa de lugar, né? A gente só muda ela de lugar. Mas na sociedade contemporânea é muito comum a gente sentir culpa por não estar produzindo, sentir culpa por estar descansando. Então, atividades que estão atreladas à solitude, como, por exemplo, estar em contato consigo, lendo um livro que não é um livro técnico, né? Porque você não vai ficar lendo um livro técnico no seu descanso. Assistindo algo, né? Ou simplesmente não fazendo nada, são vistas como algo ruim hoje. É difícil você não ser julgado por isso também, né? Se você fala pra alguém, nossa, ontem à tarde eu dormi. Alguém fala, nossa, mas que vida boa. Como assim? Tá ganha, né? Me explica o caminho, o que é isso? Então, às vezes, você vai ser taxada como preguiçosa. E as pessoas não entendem muito isso. A gente vive uma era de produção. Então, é comum que você sinta culpa e, às vezes, essa culpa nem é sua. Às vezes, essa culpa é imposta, né? Eu falo muito assim, tenta realizar suas atividades do dia a dia, suas tarefas, né? Marca às vezes numa agenda o que você precisa fazer
E trabalha com a ideia de você ter períodos programados de descanso, de contato consigo mesmo. E se aquilo está programado, tenta relaxar. Fala assim, não, eu fiz o resto tudo, eu vou me preocupar com o resto nos outros horários. Mas nessas 2 horas que eu reservei, eu realmente vou me dar o direito de não fazer nada. Afasta o celular, né? O celular é algo que nos dá muita culpa. Né? Vai fazer suas coisas, depois você volta, retoma, faz o que você tem que fazer, às vezes fica até mais tarde fazendo o que você tem que fazer para amanhã, mas essas 2 horas têm que ser programadas, né? É aquelas 2 horas que a gente não precisa ter culpa mesmo, assim, você fala, não, isso aqui está programado, não está nada fora do script, isso aqui está programado por mim e eu vou fazer dessa forma. Você falou de uma coisa muito interessante aí, que é o celular, né? Deixa o celular de lado. E eu queria saber de você, assim, como que a tecnologia, ela influencia essa experiência da prática da solitude? Eu digo de maneira geral, ela acaba dificultando um pouco, porque a tecnologia nos trouxe muitas facilidades, muitos atalhos, né? Por exemplo, a socialização hoje é muito mais fácil. Imagina antes. Antes, se você morasse sozinho, para você socializar com alguém, ou você tinha que marcar um encontro com alguma pessoa, ou você tinha que ligar para ela de um telefone fixo, ficar ali do lado do telefone. Era caro, então não era para qualquer pessoa. Hoje em dia, se você está sozinho, você simplesmente está uma tecla de falar com alguém, né? Então, você pode falar com qualquer pessoa o tempo todo. Isso acaba levando a gente para uma espécie de socialização, que não é uma socialização profunda, mas acaba sendo uma socialização. Assim como várias distrações, jogos no celular, né? Programas, né? Séries, etc., que acabam nos distraindo e, às vezes, nos impedindo de pensar, nos impedindo de sentir mesmo, nos colocar em contato com nós mesmos. Então, a tecnologia costuma ser uma espécie de distração. Trouxe muitas facilidades, mas trouxe também muitas anestesias, muitas distrações. Agora, é claro que tem tecnologias que ajudam. A gente tem vários aplicativos ali que ajudam, por exemplo, a meditar, né? Que é fazer uma meditação guiada, te ajudam a se colocar em contato consigo. Então, a gente também tem ferramentas na tecnologia que nos ajudam a entrar em contato com nós mesmos. É simplesmente a gente conseguir separar o joio do trigo nesse aspecto e tentar perceber, pô, se você acha que o celular é um motivo de ansiedade para você e que mesmo você tentando usar um aplicativo que não está funcionando para você ficar em paz ou meditar, se afasta do celular um tempo. Vai ser doloroso no começo, né? Vai ser difícil, mas se afasta. Programa ali, vou ficar 2 horas. Ou a partir das 10 da noite, o meu celular fica em outro cômodo carregando, eu nem pego nele, né? E aí você sente se a tecnologia está mais te atrapalhando ou se ela pode ser uma aliada. E talvez aquelas pessoas que têm dificuldade de ficar sozinhas, elas estão nos ouvindo aqui pensando assim, que loucura, né? Como assim ficar sozinho? O que eu vou ficar fazendo sozinho? Ler um livro? Não dá. Então, eu queria que você trouxesse para essas pessoas que estão nos ouvindo dicas práticas mesmo, orientações práticas do que elas podem fazer para aproveitar esse período de solitude, não apenas por oba-oba, mas para, de fato, conectar com o seu eu, para ajudar na questão da própria produtividade, da criatividade, da resolução dos problemas, para enxergar os problemas, como você bem disse, né, do seu real tamanho. Sim. Acho que a palavra-chave é experimentar. Muitas pessoas que estão falando lá que a gente é maluco, incentivando os outros a ficar sozinhos, estão nos ouvindo pensando isso, provavelmente elas nunca experimentaram, né? A gente tem muito preconceito mesmo com coisas que a gente nunca tentou. E todos nós temos gostos. Assim, de que você gosta? Se você não souber responder essa pergunta, tem algo errado, porque você tem que saber o que você gosta. Pode não amar, mas você gosta. Eu gosto de assistir filme, eu gosto de tomar café, eu gosto de tomar cerveja, eu gosto, né, enfim... E aí você se desafia a fazer uma atividade que você gosta sozinho. Esse é um ponto de partida. Eu não consigo ler. Tá bom, não precisa ler. Né? O que você gosta de fazer? Eu gosto de ir no cinema. Experimenta ir sozinho um dia. Né? Mas o que o povo vai... vai no horário alternativo, né? Vai no cinema longe. Mas experimenta um dia, vê como é que você se sente. Pode ser que você não goste, mas você vai ter experiência. Fala assim, olha, não gostei. O que você pode fazer sozinho que pode ser agradável? Ir para um café, por exemplo... Né, e tomar um café calmo em um ambiente diferente da sua casa, e ali ficar pensando, e depois você volta para as atividades de socialização, né? Importante também não levar o celular, porque senão você não está praticando solitude coisa nenhuma. Mas tenta fazer alguma coisa que você gosta, experimenta fazer essa coisa que você gosta sozinho. E aí depois você me conta como é que você ficou. Esse é um bom ponto de partida. Coisa boa. E para aquelas pessoas que têm, ainda para essas pessoas que têm dificuldade de estar sozinhas, como que elas podem lidar com a ansiedade de ficar sozinhas? Elas não precisam ficar ali logo de cara 2, 3 horas sozinhas, né?
é sempre uma modulação, né? É uma dessensibilização. No começo vai ser muito difícil, como eu disse, e é óbvio que no começo você não precisa pular no oceano. Se você não sabe nadar, não é uma experiência recomendável te jogar no oceano pela primeira vez. Então, né? É um processo de aprendizado. Você vai ficar ali 10 minutos. Vão ser 10 minutos difíceis, vão passar lento, vai. Mas 10 minutos você aguenta, né? Eu sempre falo para as pessoas claustrofóbicas, assim... Tá, os claustrofóbicos talvez nem tanto, mas todo mundo fica agoniado, por exemplo, com a ideia de você estar num caixão, né, fechado, sem previsão de alguém te tirar, certo? Essa é uma ideia agoniante para todo mundo. Mas então, e por que na ressonância a gente tolera mais? Porque, claro, a gente sabe que é passageiro, a gente sabe que tem um tempo, é sofrido? É sofrido, para a maior parte de nós é sofrido. Mas você sabe que você vai ficar ali 20 minutos. Então, qualquer experiência que tem prazo para acabar, ela fica mais tolerável. Então, marca, 10 minutos. Tá muito agoniante, mas é 10 minutos. 10 minutos eu aguento, né? À medida que 10 minutos forem ficando mais confortáveis, passa para 15, passa para 20. Quem sabe daqui a um tempo você está fazendo 1 hora, 2, né? Então é uma progressão. Não adianta você se forçar a desempenhar muito isso rápido. É devagar, não tem como não ser. E você falou uma coisa interessante antes, né? Que as pessoas que, talvez as mais extrovertidas, elas ficam ali socializando muito para não ficar sozinha com os próprios problemas, né? Sim. Vamos dizer assim. E eu queria entender isso, assim, de você. Como que eu posso identificar que eu estou evitando ficar sozinha por conta dos meus problemas, das minhas questões pessoais? Olha, isso pode ser até um mecanismo de defesa válido, assim. Vamos supor que você esteja enfrentando uma situação difícil ou tem que tomar uma decisão importante que não precisa ser urgente. Você pode, conscientemente, evitar aquilo. Falar assim, não, eu não vou pensar nisso hoje. Eu vou sair com os meus amigos, enfim. Não é que você está falando que você não vai encarar o problema. Você simplesmente está deixando ele para outro dia. Agora, procrastinar demais também não vai te levar a lugar algum, né? Então, se você percebe que você está com dificuldade de encarar alguma coisa na sua vida, ou mesmo que seja sentimento, provavelmente você está fugindo. Fazer isso de forma programada não tem problema, mas não é interessante que você faça isso de uma forma contínua, né? Então, se você perceber, poxa, tem isso aqui que quando eu começo a pensar, eu tento me distrair. Quando eu começo a pensar em tal problema, eu fico angustiado. Provavelmente é esse problema que você tem que dar uma olhada quando você estiver sozinho, né? E às vezes, com a ajuda de terapia, claro, com algumas ferramentas, mas talvez é esse problema que você está querendo evitar e por isso que você está querendo socializar o tempo todo. As relações pessoais, elas são talvez a parte, né, mais importante da nossa vida, as pessoas, a família, os relacionamentos, porque toma muito tempo de nós e, de fato, faz parte do ser humano, né? E como que a solitude, ela beneficia as nossas relações? Elas melhoram a qualidade das relações, né? Tudo que a gente faz em excesso pode ser qualquer coisa. Sua comida preferida, em excesso, todos os dias, durante todas as refeições, você vai saturar. Você não vai gostar dela mais, né? É a lei. Você ama as pessoas, você convive com elas o tempo todo, dia e noite, noite e dia, você vai enjoar. Você não vai tolerar muito. A solitude, ela permite que a gente se recarregue para socializar com mais qualidade. Então, por exemplo, se um casal está com problemas e os dois começam a praticar solitude, é provável que a relação dos dois melhore. Você citou a maternidade, a gente tem que olhar para isso, porque tem algumas funções na vida, algumas profissões que é muito difícil você ficar sozinho. Mãe é uma delas, né? Como é que mãe fica sozinha? Ela vai ser julgada, ela vai sentir culpa. Às vezes não é possível mesmo, não tem ninguém para ficar com as crias, não é isso? Mas se a mãe tivesse a oportunidade, se toda mãe tivesse a oportunidade de ter momentos de solitude, pelo menos periodicamente, ela seria uma melhor mãe, inclusive. Entende? Então, é pensar que isso é um investimento nas relações, no final das contas. Então, se você tem solitude, você acaba melhorando as relações que você tem. E vai ter uma convivência, inclusive, melhor com as pessoas. Que legal isso. E, doutor Sávio, para a gente finalizar, o que a solitude nos ensina? A solitude nos ensina que existem 2 mundos, o mundo externo e o mundo interno. A gente é muito incentivado a olhar para fora, a gente é muito incentivado a pensar no futuro, a pensar na produção, a pensar no que a gente quer, no que a gente busca, o que a gente luta por, né? E a gente acaba negligenciando um pouco o nosso mundo interno, que é o nosso mundo das emoções, o mundo dos pensamentos, o mundo das fantasias, o mundo dos sonhos. Hoje em dia parece que esse mundo é menos importante. A gente, de certa forma, é até incentivado a negligenciá-lo. E a solitude nos ensina que esse mundo interno é extremamente importante para a gente ter equilíbrio e saúde mental. Se ele não estiver bem, o mundo externo vai começar a ruir em algum momento.
Então, a solitude nos ensina que é importante focar em si, olhar para dentro. Olhar para dentro, praticar isso, né? Perceber que isso é totalmente benéfico, que isso vai te causar um monte de sensações positivas e a partir disso você vai render mais nas outras coisas que talvez você se preocupe mais hoje. Que bacana. Pra gente finalizar, então, eu vou fazer um bate-bola, eu vou falar uma frase, eu gostaria que você completasse essa frase para mim. Ao ficar sozinho consigo mesmo, a pessoa vai aprender a Se amar. se amar. É isso. Resumiu a solitude, né? É isso. Porque, de fato, a gente acha que se conhece, né? Até quando a gente começa a fazer terapia, a gente entende que a gente não se conhece tanto assim, né? E às vezes é um susto. E a solitude nos ensina, às vezes, a se conhecer e aceitar as coisas, né? Pô, eu tô sentindo isso, sabe? Mas, poxa vida, sabe? Eu tive uma semana tão difícil e eu tô me sentindo tão cansado, tô com preguiça de fazer o que eu tenho que fazer. Quando você tá com a solitude, você fala, não, mas calma, sabe? Eu sou humano também, eu consigo me acolher aqui, eu vou fazer alguma coisa por mim, né? Eu vou cuidar de mim mesmo, ninguém pode cuidar de mim como eu mesmo. E quando a gente cuida, a gente aprende a amar também, né? Então é um processo, querendo ou não, de autoestima, de amor, né? Que bacana. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por aceitar o nosso convite e vir aqui compartilhar seu conhecimento para ajudar tantas pessoas que vão ouvir e assistir esse episódio. Então, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Humberto, pelo convite. Estou à disposição, tá? Vou deixar aqui minhas redes sociais, que eu costumo fazer uns vídeos lá, falar alguns insights, algumas dicas, costumo abrir caixinhas para responder perguntas. @Sávio Teixeira, se quiser me seguir lá, fala comigo, eu amo interagir com todo mundo. Coisa boa. Muito obrigada, viu? Abraço, obrigado. E aí, curtiu o episódio de hoje? Aprendeu muito? Fez sentido para você? Você tem tirado um tempo para ficar sozinho com você mesmo? Para se conhecer, para conhecer o seu eu? Faça isso, você vai gostar, tá bom? Então, eu espero que tenha feito sentido. E se você se lembrou daquela pessoa que vai aprender muito ouvindo esse episódio, manda já para ela, clica aí no enviar, tá bom? Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e, claro, deixa o seu comentário para nós. A gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá!